nome é Hugo Nigro Mazzilli. Tive a felicidade, como promotor de justiça aqui no estado de São Paulo, de participar desde o início do surgimento da defesa dos interesses transindividuais em juízo. Acompanhei a elaboração da Lei da Ação Civil Pública, acompanhei as primeiras ações que foram propostas, trabalhei com elas no curso da minha vida profissional e depois, já aposentado, hoje advogado, continuei na matéria, ora lecionando em cursos preparatórios, na Escola Superior do Ministério Público, na Escola Superior da Procuradoria do Estado, a lecionar essas matérias ligadas à tutela coletiva. Também sou autor de alguns estudos sobre esta matéria e acredito que esta matéria tem crescido em importância e em proveito social em vista da grande aptidão que ela tem de resolver problemas que ultrapassam os interesses de pessoas e atingem grupos, classes ou categorias de lesados. A tutela coletiva começou no Brasil basicamente a partir dos anos 80, mais especialmente em 1985 com o advento da Lei da Ação Civil Pública. Antes dela havia alguns instrumentos incipientes de tutela coletiva, mas foi em 1985 com a Lei da Ação Civil Pública que tudo começou. A partir dali, houve uma resistência grande dos operadores do direito. A grande maioria porque não tinha estudado isso nas faculdades. Grande parte deles porque essas ações são mais difíceis, são mais complexas. Os juízes não gostavam dessas ações, poucos advogados se especializavam nesta matéria, mas com o passar do tempo, essas ações foram se multiplicando e principalmente os benefícios sociais que essas ações trazem na tutela ambiental, na tutela do consumidor, na tutela da pessoa com deficiência, na tutela das pessoas discriminadas, os benefícios foram tantos que os operadores do direito começaram a se preocupar mais seriamente com o processo coletivo. Até porque o processo individual não é viável. Ele leva ao perecimento do direito, ao abandono da defesa do direito, a decisões contraditórias, ao custo enorme do processo individual, enquanto o processo coletivo, numa única ação, resolve o problema de toda a categoria. E com o tempo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os procuradores do Estado, do município, as associações civis, os procuradores autárquicos, começaram a exercer essa tutela com maior frequência. E hoje, o cidadão é altamente beneficiado com elas, porque por meio dessas tutelas nós conseguimos políticas sociais mais eficientes, nós conseguimos controle de defesa do consumidor, defesas ambientais que pegam às vezes regiões inteiras do país. Então tudo isto hoje nos dá a alegria de ver que a tutela coletiva deixou de ser um nicho do direito para ser a grande novidade, a grande revolução do direito nesses últimos 30 anos. A tutela coletiva não vai eliminar as ações individuais. As ações individuais vão continuar existindo, até porque existem ações individuais que dizem respeito a poucas pessoas, às vezes até a pessoas únicas. Mas a tutela coletiva hoje, numa economia de mercado, numa economia de massa, onde os problemas de produtos em série, os danos ambientais, tudo isso hoje coloca o processo coletivo na linha de frente do processo civil moderno. Para o cidadão comum, pode parecer difícil entender o que sejam interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. Não é necessário que o cidadão comum saiba a distinção técnica desses interesses ditos transindividuais. É importante que ele saiba que existem interesses que são só dele. Por exemplo, a casa dele, o carro dele, são interesses estritamente individuais. Agora, quando ele compra um produto em série com defeito, quando ele mora numa região que está contaminada por um dano atmosférico, quando ele bebe uma água que é mal conduzida, que é maltratada no processo de captação, aí o dano que ele sofre não é mais só dele, é um dano que é compartilhado por um grupo, por uma classe, por uma categoria de pessoas. E para esse tipo de dano,
o processo individual não funciona. É para isso que o cidadão comum precisa saber que existem órgãos que vão defendê-lo de forma coletiva. Para isso ele pode procurar o PROCON, para isso ele pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, as Procuradorias de Estado, de município, as associações civis. O próprio cidadão pode se organizar, criando ou participando de associações que vão ajudá-lo nessas defesas coletivas, que são extraordinariamente importantes, e elas evitam o processo individual. Porque no processo coletivo, uma vez vitorioso o autor da ação, aquele benefício se estende a todos os integrantes da categoria. Isto o cidadão, o indivíduo precisa saber.